Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, assim como a nação brasileira e o mundo, já deixou de ser trouxa? Já deixou de confiar e acreditar no governo, nesse sistema romano que é uma escravidão e serventia, onde você não vê a prisão, mas ela existe? Esse sistema onde os bandidos andam soltos e a pessoa de bem, ela coloca grades na janela, coloca grades no portão, onde a pessoa de bem fica presa e a pessoa do mal, ela anda pelas ruas. Onde simplesmente, se você defender a tua filha, a tua família, que está em estado de perigo, de risco, o bandido é solto em poucas horas e o pai é preso por anos. Onde eu cansei de ver injustiça nesse mundo. Não se é à toa que a palavra democracia originalmente veio de democracia, simplesmente as leis regidas pelos demônios. Democracia, tá? Não é democracia. Então simplesmente a pessoa de bem, ela só se ferra, e a pessoa de mal, ela ganha alguns privilégios, tá? Então eu quero que você entenda que esse é um sistema inteiramente corrupto e dependente do capeta para poder mandar. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu expulso essa palavra daqui. Mas basicamente eu quero que você entenda uma coisa. Esse vírus que se apresentou em 2020 e vem em 2021 mata menos do que câncer, mata menos do que inúmeros problemas. Ninguém fechou a fronteira por causa disso. Mas uma coisa que mata tão pouco agora tem um alarde muito grande. E aí eu quero entrar numa coisa para você. Você estuda geopolítica? Porque a geopolítica nos mostra que está acontecendo ondas de manifestação no mundo inteiro. Revoltas sociais contra as ditaduras do governo. Por que que fazem isso? Porque o governo não apresenta solução. São remédios, remediações. Então, por exemplo, agora vai vir a picadinha e simplesmente não tem solução. Vai continuar usando a máscara, vai continuar com o distanciamento social e principalmente a questão mais perigosa de todas: o comércio não será aberto. Então, simplesmente não existe uma solução e sim uma remediação. E cada vez mais as pessoas vão ficando insatisfeitas. Por exemplo, a época da eleição para prefeito, para vereador, todo mundo sem máscara, em cima de carro, andando na rua, ninguém estava reclamando. Porque parece que o vírus é até inteligente. Na época da eleição, a mamata não pode parar. E aí depois que se passa a eleição, um dia depois, já começa essa porcariada de fechar comércio. O coração da sociedade é financeiro. O coração de uma civilização, o coração de uma cidade é financeiro. Sem trocas voluntárias, sem algum dinheiro para subsidiar uma cidade, a cidade entra em colapso. Por exemplo, se você não conseguir um emprego e as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, aquele cara que é sacoleiro não consegue mais vender as suas frutas e verduras, aquele cara que corta cabelo não consegue mais cortar o cabelo, se todo mundo quebrar, a cidade entra em colapso. As pessoas vão começar a roubar, a matar, a fazer coisas que você não imaginaria. Então, simplesmente, se continuar do jeito que está, vai piorar. E pelos órgãos competentes, mediante esses problemas, tá? Simplesmente a situação não vai melhorar. Vai continuar o comércio fechado. Então, qual que é o problema que eu preciso que você entenda? Não estão dando solução para o problema do comércio fechado. E o coração de uma cidade é o comércio. Sem o comércio não existe uma cidade. Para que uma pessoa vai estar indo para uma cidade trabalhar, procurando emprego? Para que a pessoa vai se juntar a uma aglomeração? Por causa de emprego, é óbvio. Tá? Por que se formou São Paulo? Porque as pessoas iam para lá por causa de emprego. Por que se formou cidades como Curitiba? O pessoal ia para lá por causa de emprego. Mas se continuar quebrando o comércio, esses polos que são industriais, como em Minas Gerais, Contagem, Betim, vão ficar muito violentos. Muito violentos. Porque as pessoas, sem receber, as contas não vão parar de chegar. E óbvio, vai haver revolta social e com isso um índice de criminalidade
muito alto. Então o que eu quero que você entenda? De duas uma, tá? Se a situação não vai melhorar, é óbvio, não dá para ficar mais na cidade. Se a situação não vai melhorar, a cidade não vai quebrar de vez, eu recomendo você retroceder e morar no meio do mato, do campo, tá? Começar a construir seus próprios alimentos, porque é a única maneira de subsistir a uma solução que o governo não apresenta. Então essa é uma das maneiras. Você vai ter que procurar trabalhar com trocas voluntárias. Se o comércio quebrar, vai ser trocas voluntárias no futuro. Por isso existe um conceito chamado capitalismo reverso, que consiste em pequenas pessoas trocando as coisas. Ah, eu troco com você, você produziu feijão, eu troco feijão com você por uma galinha, que você não tem galinha, eu troco você com peixe, eu troco com não sei o quê, porque era assim no passado. Por exemplo, a questão de prisão do Egito, do povo hebreu, era basicamente isso, tá? O Egito erguendo em cima da escravidão de um povo e o povo totalmente subsidiado com trocas voluntárias, um povo que simplesmente estava apanhando ali. Então esse é o sistema do mundo, tá? O Império de Roma continua em cima de todo mundo. Então o que eu quero que você entenda? Se o comércio continuar fechado, porque a onda de manifestação chegou até Belo Horizonte, e chega em vários lugares, tá? A onda de manifestação me parece que não vai parar. A revolta do povo é a seguinte: o povo recebe a picadinha e ainda continua sem poder trabalhar. Essa é a revolta que está acontecendo. Então eu quero que você entenda que, ao meu ver, o governo deita e borda em cima das pessoas. Ao meu ver, ao meu entender, tá? Quem manda no mundo é o capeta. Ao meu entender, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa palavra aqui. Mas basicamente a palavra democracia, hoje a gente consegue entender, subentender que é democracia. Simplesmente as leis regidas por demônios, democracia. Porque ao que parece, um pai trabalhador, se ele defender a vida da sua família, um vagabundo entrar na casa da pessoa e o pai simplesmente defender a família, o vagabundo é solto em horas, o pai é preso, o vagabundo volta, termina o serviço e mata a família. Então esse é o mundo de injustiça que nós vivemos. Jesus Cristo mesmo dizia, o paraíso não é aqui, tá? Então eu quero que você entenda que esse mundo é isso, meu amigo. É uma lei da selva, onde simplesmente o vagabundo tem direitos e a pessoa do bem não tem. Então eu cansei de ver isso acontecer. Em 2008, há mais ou menos 3 anos atrás, eu já estava insatisfeito com as leis regidas pelo meu país. Eu estava insatisfeito com o índice de desemprego altíssimo. Eu chegava nos meus colegas na faculdade e perguntava para eles assim: e aí, você conseguiu arrumar um emprego? Alguns diziam assim: ainda estou desempregado. Estudavam para terem oportunidades e nunca vinha oportunidade. Ainda estou desempregado. E aqueles que conseguiam emprego, quando eu perguntava para eles falavam assim: eu estou trabalhando como analista. Às vezes eu ganho R$1.200, tem outros que ganham R$1.800. Eu mesmo passei por esse processo de analista. Então simplesmente você forma numa faculdade para exercer uma função muito pior. E muitas vezes, como você tem curso superior, você vai ter que mentir no seu currículo, falando que você não tem, para você receber menos e conseguir ofertas de emprego. Então a faculdade não serve para nada, bem dizer, 90% da faculdade não serve para nada, é só para encher linguiça. Eu convivi com indianos e todo o setor de grandes empresas como a Apple, como a Microsoft, como o Google, qualquer outra empresa, todos os setores, a maior parte do atendimento é feito na Índia. E na Índia tem esse conceito: o cara forma, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, o cara fala 5, 6 idiomas para virar call center. Por quê? Porque a cabeça do indiano, ele pensa o seguinte: se eu conseguir ter mais formatura, se eu conseguir isso aqui, eu vou conseguir emprego. Sendo que o problema não está no emprego, e sim numa situação que se vem alastrando há décadas, tá? Para não dizer milênios, desde o Império Romano, desde o Império do Egito. Então, basicamente, você forma para ficar desempregado ou para trabalhar como subserviência, ou, em grossas palavras, escravidão. Então eu quero que você entenda que esse é um sistema que te aprisiona, meu amigo. Não tem tanta solução como você pensa, como você acha ou acredita, tá? Então nós vemos um sistema que, ao tudo parece, simplesmente não vai querer ter solução, e nós precisamos de soluções alternativas para isso.
E qual que é a solução alternativa se você não pode mais abrir o seu comércio fisicamente? Trabalhar através da internet. Vou explicar para você 5 maneiras de você trabalhar na internet fácil, prático e rápido aqui. Você pode trabalhar com criptomoedas, ok? Isso envolve investimentos, isso envolve mineração. Você pode trabalhar com marketplace, ou seja, Mercado Livre, dropshipping. Você pode trabalhar, dropshipping eu vou até explicar o que é quando você não tem estoque de uma loja, você abre uma loja e o cliente fez o pedido, simplesmente você faz o pedido ao fornecedor, tá? E já manda direto para a casa do cliente, tá? Isso é dropshipping. Você pode trabalhar com esse tipo de mercado. Você pode trabalhar com vendas de informação. Por exemplo, se você tem conhecimento a vender, você pode trabalhar com questão de cursos, palestras, simpósios, que é o que eu faço hoje. Você pode trabalhar com consultoria, por exemplo, se você é médico, é dentista e o cliente não pode ir no consultório, tem maneiras de você contornar a situação dessa maneira. Pelo menos o primeiro atendimento ao cliente, que 90% dá para se resolver a certa distância, fazer através da internet. É o que os médicos estão fazendo, é o que as escolas estão fazendo hoje em dia. E você pode trabalhar com outras maneiras também. Por exemplo, com investimento, tá? Em bolsas. Então isso eu contei para você. Eu não resumi nem 1% do comércio digital. Por exemplo, se você sabe desenhar, você pode vender os seus serviços no Fiverr. E você pode simplesmente vender logomarcas. $50, $60. Se você sabe corrigir, se você é bom em português ou bom em outras línguas, você pode ser revisor de texto, trabalhar em sites que fazem esse tipo de serviço. Você pode trabalhar com mini sites, pode trabalhar com sites, você pode trabalhar com um monte de coisas, tá? Porque o mercado digital, ele é o mercado que mais cresce. E é um mercado onde não existe confinamento, porque ele é digital, tá? Então, simplesmente, eu quero que você entenda que a solução paliativa para os problemas financeiros, não estou falando da sociedade, é simplesmente o mercado digital. É o que eu venho desenvolvendo aí há 10 anos, estamos indo para o 11º ano já. É o que eu já venho fazendo desde quando eu acordei para esse sistema, há muito tempo atrás. Porque simplesmente não muda, as coisas vão continuar. Você forma na faculdade, gasta o seu dinheiro suado e quando você simplesmente forma, trabalha como analista. E aquele cara que está vendendo picolé na praia está ganhando 3, 4, 5 vezes mais do que você. Então não existe essa história de justiça no mundo. Você tem que entender que você tem que pensar fora da caixa. Você está com um cabresto assim na cabeça e pensa assim, preciso formar, eu preciso não sei o que, fazer currículo. Sendo que você precisa entender toda a sua grandiosidade. Onde tem o gado, as pessoas estão pastando ali, é onde você não tem que estar. Tá entendendo? Porque onde tem muitas pessoas, ali não tem emprego. Por exemplo, as pessoas acreditam, eu vou morar na cidade, eu vou procurar uma cidade grande para poder trabalhar, lá tem mais ofertas de emprego. Errado! A cidade grande não tem oferta de emprego porque tem muitas pessoas por lá. O índice de desemprego está altíssimo, a cidade cada vez mais violenta e não tem empregos por lá. Logo, cidades menores têm mais empregos. Então você aprendeu errado a vida inteira. É uma lavagem cerebral que fizeram com você, onde te ensinaram que o errado é o certo e o certo é o errado. Então o que eu desenvolvo, o que eu ensino para as pessoas é basicamente este oposto. Você precisa ter recursos financeiros sem precisar depender do governo e das grandes empresas. Porque, meu amigo, não sei se você sabe, a verba que um deputado ganha é 200 mil reais. A verba que um senador ganha já passou dos 500 mil reais. A verba que esses caras ganham são astronômicas. É só você ver São Paulo. Primeiro dia de mandato, primeiro dia que os caras já entraram, pisaram na prefeitura, 50% do salário desses caras já foram aumentados. Então, simplesmente, todo ano esses caras aumentam o salário em 50%, porque quando chegar 2030... Eles vão ganhar mais do que atores e popstars. Já estão ganhando, tá? Tem cantores famosos hoje de sertanejo que simplesmente, não chegam a ganhar esse valor, 200, 300, 400 mil reais. Então, cada ano que se passa, esses caras vão virando imperadores. É 1 milhão, 2 milhões. Quando chegar 2030,
O salário dessas pessoas vai ser 10 milhões. E os caras aposentam recebendo o mesmo tanto. A aposentadoria desses caras é em curto período de tempo. Então eu quero que você entenda que você precisa não depender desse sistema que te escraviza, tá? Se você não acordar para isso, meu amigo, não tem solução. Então a minha vida inteira, eu procurei investir no mercado digital, porque eu já reconhecia tudo isso. E não sou só eu, tá? Não sou só eu, não. General Electric, Microsoft, Apple. Como é que funcionam essas empresas multinacionais? A empresa sede fica em Singapura, porque lá é um comércio aberto, não tem imposto, os caras conseguem receber o dinheiro lá. O setor de manufatura fica na China, tá? Porque $1 paga o salário de um chinês. O setor de atendimento ao consumidor fica na Índia, porque o indiano também ganha pouquíssimo e fala vários idiomas. E simplesmente vende isso para a Europa e para a América. Então é assim que as empresas funcionam, tá? Então é o que eu pratico na minha vida também. Eu faço exatamente a mesma coisa. Óbvio que eu não trabalho com manufatura e nem com atendimento. Mas é importante você entender que você precisa começar a pensar em soluções. E se o Brasil quebrar, como você vai sustentar a tua família? Uma pergunta, e se o Brasil quebrar, como é que eu vou sustentar? E se você que só sabe trabalhar com solda ou com algum tipo de serviço específico, e se quebrar, como é que você vai sustentar a tua família? Então praticamente eu comecei a investir no mercado digital há muito tempo. E não me arrependo da minha escolha até hoje. Cada vez que passa o ano, cada vez que acontece algum tipo de lei, eu vejo que a minha escolha foi cada vez correta. Então é importante que você entenda sobre isso. Porque simplesmente as pessoas estão se revoltando. Elas não podem mais abrir o comércio. Não podem mais abrir o comércio. Os caras não deixam o mercado girar. O coração de uma sociedade é o comércio. Se você simplesmente não pode mais abrir o comércio, como é que você vai trazer o sustento para a sua família? Porque as contas nunca param de chegar. Então essa é a coisa que eu quero que você entenda, tá? Se você quiser conhecer o meu trabalho, tá? Quiser conhecer, se você enxergou algum tipo de valor no que eu estou te falando, se você enxergou o valor, eu recomendo que você conheça o meu trabalho. É o primeiro link na descrição, chamado Como Vencer Todas. Você vai receber uma gama de conteúdo que vai te ajudar, mas 90% dessa proposta do Como Vencer Todas é a minha consultoria. Eu vou passar para você o meu contato pessoal, nós vamos trocar uma ideia, ok? E baseado na sua realidade, não na minha, na sua realidade, eu vou estar te orientando e te ajudando também. E aqui você pode entender que já foram mais de 2.500 alunos somente no Como Vencer Todas, sem ser outros projetos que eu tenho. Somente no Como Vencer Todas já foram mais de 2.500 alunos. E eu acho importante você começar a pensar em maneiras empreendedoras de mudar a sua vida. Aprenda enquanto existe a oportunidade. Aprenda enquanto há tempo. Porque depois que o time passa, depois que o dinheiro acaba, você vai lamentar não ter tido aquela gordurinha do passado para você investir em outras coisas. Dentro dessa página tem testemunhos de pessoas que obtiveram sucesso, porque nesse curso eu ensino você a abrir sua mente. Eu ensino você o básico de empreendedorismo, anúncio e vendas na prática, onde você começa a desenvolver o seu projeto, eu estou lá te orientando. Ó, não faça isso, não funciona. Ó, isso aqui que tem que fazer. Então aprenda enquanto é tempo, porque depois, meu amigo, essa porcaria já era. Inclusive o Como Vencer Todas estava fechado, tá? Eu simplesmente limito as vagas. Quem conhece aqui sabe, na descrição, estava fechado. Geralmente você acessa o compra qualificada, tá lá, vagas esgotadas, fica 1, 2, 3 meses esgotado. E quando abre, são pouquíssimas vagas. Por quê? Porque eu tenho outros projetos para gerenciar. Eu recebo mais ou menos 20 a 30 alunos, acabou, fecho a vaga, fico 3, 4 meses sem pegar esse tipo de projeto para fazer novamente. Por quê? Porque tem outros projetos meus que ganham muito mais. Isso aqui é mais para poder te ajudar. Você estuda com isso e tem o acesso à minha pessoa. Você pode tirar dúvidas comigo durante um bom tempo. Tem alunos que estão comigo desde 2019, 2018. Pessoas que estão tirando dúvidas, estão investindo, estão correndo atrás. Então eu recomendaria que você estude por lá, tá bom? Porque depois, meu amigo, quando você entrar e estiver esgotada, é porque está esgotada mesmo, é só daqui a 3, 4 meses novamente, tá? Isso é o meu trabalho, um dos meus trabalhos, o Como Vencer Todas, tá? Tenho outros projetos, só no Compra Qualificada eu tenho 3 projetos. Tem um Netflix de vídeos, onde eu ensino para as pessoas
sobre o mundo do cristianismo, mundo espiritual, como que funciona a questão de legalismo, legalidade, que é o projeto chamado Conteúdo Premium. Tenho frequências e vibrações que eu ensino para as pessoas a mudar a percepção da vida delas, que elas podem ser felizes mudando pequenas coisas na sua vida, pequenas mudanças. E no Compra Qualificado nós temos o Como Vencer Todas também, que periodicamente eu abro as vagas para ensinar você sobre empreendedorismo. Então só no Compra Qualificada são 3 projetos, 3, fora inúmeros outros projetos que eu tenho também, tá? Projetos musicais, o YouTube, por exemplo, tem 4 canais, estamos indo para o 5º canal no YouTube, então tem outros projetos que eu faço também. Agora eu procuro ser multimilionário, andar de Camaro, andar de sei lá que carro que é hoje, Ranger. Não, eu não procuro, eu não tenho apreço ao dinheiro. Eu quero a qualidade de vida, mas o mais importante, eu quero ter condições de sustentar a minha família. E eu acredito que é o que você quer também. Então, se você quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, tá bom? Falando disso, eu acredito que você tem entendido sobre essa proposta do vídeo, de você entender que os caras pintam e bordam com a gente. É uma democracia verdadeira. Parece que quem manda nesse mundo não são os políticos, mas sim aquele que quer destruir o planeta inteiro, tá? É o meu ponto de vista, eu tenho o direito de me expressar, liberdade de expressão, enquanto ainda existe, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, porque parece que as pessoas estão revoltadas e tem algum certo tipo de razão, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voldes, forte abraço!